Moçada, professor Rodrigo de Física na área para começar com você a sua primeira pré-aula online aí. Então, senhoras e senhores, tô morrendo de saudade de vocês, tô morrendo de saudade da sala de aula, mas infelizmente a nossa conexão a partir de agora vai ter que ser um pouco diferente. Por motivos aí de força maior, não estaremos juntos no físico, mas de certa maneira ainda conectados. Galera, então vamos lá. Como hoje é a nossa primeira pré-aula, eu gostaria de trocar uma ideia rapidinho com vocês e mostrar como eu aqui na física vou organizar os nossos estudos, ok? Bom, então vamos lá. Você já deve ter recebido aí um horário com todas as frentes, dividido, tudo muito bem certinho e marcado e agendado, certo? Então, como é que a gente vai organizar na física? A nossa pré-aula, ela vai consistir sempre em ou uma videoaula ou até mesmo em uma live, certo? Isso tudo vocês vão ficar sabendo lá no dia, no horário da sua aula, quando você acessar essa pré-aula. Normalmente um vídeo que pode ser gravado por mim ou alguma indicação, às vezes até mesmo uma leitura da apostila, algo que vai te preparar para a nossa live, certo? Na sequência, depois de assistir esse vídeo, essa introdução da teoria, você vai aí resolver um ou dois exercícios indicados, às vezes até um pouquinho mais, ok? Tudo isso dentro daquele tempo que vocês têm aí de pré-aula, que é de cerca de 50 minutos. E na sequência, a gente passa a se ver ao vivo aqui. Eu aqui na minha casa, você aí na sua, e assim a gente vai iniciar as nossas discussões. Nessa live você vai poder tirar dúvidas, a gente vai resolver os exercícios da apostila, a gente vai continuar com o material e vai dar sequência à matéria, certo? Pois afinal de contas, o tempo está passando e a gente não vai deixar você na mão, ok? Moçada, então vamos lá, vamos começar? De novo, tô morrendo de saudade, mas agora a gente se conecta por aqui. Caralho, velho, tô muito gordo, olha esse tamanho. Então, nessa aula de hoje, a gente vai dar sequência no conteúdo e a gente vai falar sobre a dinâmica do movimento circular, o que corresponde das aulas 15 a 18, lá no seu livro 2 do caderno médio, caderno 2, beleza? Então, vamos embora, vamos começar essa parada. Vem comigo. Bom, então hoje a gente entra na dinâmica do movimento circular uniforme. Galera, então vamos lá, vamos lembrar algumas coisinhas. Segundo Newton, se um corpo está em repouso, com velocidade inicial igual a zero, e nenhuma força, ou todas as forças que atuarem sobre ele resultarem também em zero, esse corpo ele permanece num estado que nós conhecemos como sendo o estado de repouso. Então, se um corpo está em repouso, ele deve permanecer em repouso. Aplicação da primeira lei. Agora, se esse corpo possui uma velocidade diferente de zero, mas nenhuma força atua sobre ele, ou a resultante das forças que atuam sobre ele continua valendo zero, esse corpo em movimento, ele permanece em movimento, certo? Mas aí não é um movimento qualquer, né? É um movimento retilíneo uniforme. Então, em cima de um corpo, se a resultante das forças for igual a zero, e esse corpo já estava em movimento, ele permanece em movimento. Agora, se o corpo possui uma certa velocidade inicial e uma força passa a atuar sobre esse corpo e essa força atuar na mesma direção da velocidade e no seu mesmo sentido, então vamos colocar aqui uma força F e essa força F atua na mesma direção e mesmo sentido que a velocidade, a gente sabe que esse corpo então agora ele vai sofrer uma aceleração. Afinal de contas, de acordo com a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Ele então passa a ter uma velocidade maior. Ele passa a descrever um movimento retilíneo uniformemente variado com um aumento de velocidade devido à atuação dessa força F aqui em cima do sistema. Então, a velocidade inicial dele é menor que a velocidade final. Agora, se essa força continuar atuando nesse corpo na mesma direção, porém em sentido contrário, a gente sabe que ela vai ter o papel de uma força que vai reduzir o valor dessa velocidade. Então ele continuará sofrendo a ação de uma aceleração, ele vai continuar no que classificamos como movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora vai ter um decréscimo no valor da velocidade. Então a velocidade dele vai ficar maior. Então, de novo, se nenhuma força atuar sobre o corpo ou se a resultante das forças valer zero, esse corpo tende a permanecer no seu estado inercial, que no caso seria de repouso, permanece em repouso. Movimento com uma certa velocidade, permanece com essa certa velocidade. Mas se uma força atuar sobre esse corpo deixa de ter um estado inercial e passa a ter um movimento acelerado.
Só que em especial, a gente viu aqui duas situações de força que atuam na mesma direção da velocidade. E se essa força não atuar na mesma direção da velocidade? O que acontece nesse tipo de situação? Então, é o que a gente vai ver aqui. Forças que não atuam na mesma direção e nem no mesmo sentido da velocidade. Então, se agora a força que atua nesse corpo for perpendicular ao valor da velocidade, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai deixar de descrever um movimento retilíneo. Ele vai passar a descrever um movimento curvilíneo. Em especial, se esse ângulo for realmente um ângulo de 90 graus e permanecer assim o tempo todo, esse movimento vai ser perfeitamente uma circunferência. Então, a partir desse momento, pessoal, o corpo passa a descrever um MCU, um movimento circular e uniforme. Se porventura esse corpo sofrer ação de uma força que não é exatamente perpendicular ao corpo, aí então a gente tem a junção de duas ideias. Bom, pelo seguinte, como a gente sabe, uma força ela pode ser decomposta. A gente pode imaginar o seguinte, que essa força F aqui tem uma componente em X, então teremos uma força Fx, e essa força F tem uma componente em Y, uma força que é Fy. A componente em Y forma 90 graus como o valor da velocidade. Isso indica então que esse movimento não vai ser retilíneo, vai ser um movimento ainda do tipo curvilíneo. Então uma circunferência ou uma curva vai começar a se formar aqui. Mas a componente Fx, vai dar para essa partícula uma aceleração tangencial, de tal maneira que ela vai descrever uma curva, mas não uma curva com velocidade constante. E sim, um movimento curvilíneo uniformemente variado, se essa força for sempre constante, certo? Então aqui vai caber a nós identificar nas situações dos exercícios quem é a força ou qual é a parte da força que vai ser responsável por descrever essa curva. Então a gente vai estudar agora, a partir desse momento, uma situação de depressão, uma situação de lombada, o globo da morte, a ideia de pêndulo, a ideia de um plano inclinado, de uma curva em uma autoestrada, e vamos verificar em cada uma das situações quem é a força responsável por gerar um movimento circular uniforme. Então, esse é o nosso objetivo aqui na dinâmica do MCU, ok? Então, vamos de novo aqui, vamos fazer aquela mágica de zerar essa lousinha e começar com os exemplos aplicados. Então, a nossa primeira aplicação. A aplicação que eu chamei aqui de fio. Imagina o seguinte, imagina que nós temos uma bolinha, certo? E essa bolinha está presa a uma corda. E que a gente posiciona essa bolinha presa a uma corda em cima de uma mesa. Inicialmente eu vou desconsiderar o atrito, então essa seria a visão aqui. Para ficar mais fácil, eu fiz o desenho dessa maneira, como se a gente estivesse olhando a situação de cima. Então eu tenho minha mesa e eu estou girando essa bolinha. Eu sei que aqui atua um peso normal nessa bolinha, mas eu vou imaginar que os dois são iguais e, portanto, não me interessa. O que me interessa entender é o seguinte: quem é a força responsável por fazer essa bolinha girar e não ir em linha reta? Então a ideia é a seguinte, pessoal. Sabendo que a bolinha tem uma velocidade tangencial, supondo que essa bolinha gira aqui em sentido anti-horário, nós então temos a velocidade dela para cá. Para que ela descreva um movimento circular, é necessário que uma força venha a ser perpendicular a ela. E essa força perpendicular vai gerar um movimento circular. No nosso caso, quem é essa força perpendicular? É a tração que nós temos no fio. Então, essa é uma situação onde a gente acaba dizendo o seguinte: olha, a tração é a força responsável pelo movimento circular. A tração é a nossa força resultante centrípeta, ou seja, é a força que aponta para o centro da nossa trajetória. Então, situação de fio no plano horizontal. Força resultante centrípeta é a nossa tração. Ela é responsável por gerar o movimento circular. Ok? Primeiro exemplo, vamos para o segundo. Segunda aplicação, pessoal. O pêndulo simples, ou simplesmente aqui para nós, pêndulo. O pêndulo ele basicamente consiste em um fio na qual você prende uma massa e ao tirar essa massa da sua posição inicial e abandoná-la, ela tem uma tendência de retornar à sua posição graças à ideia de força restauradora. Em especial, a gente vai fazer uma análise do pêndulo aqui, ó, nessa posição mais baixa em que esse pêndulo encontra-se. Então, quais
são as forças que atuam num pêndulo que, de certa maneira, descreve, então, um movimento circular? Olha esse trecho de curva aqui. Quando ele encontra-se no ponto mais baixo. Então, nós sabemos que aqui atua uma força peso, certo? Mas, pelo fato dele estar descrevendo uma circunferência, é necessário que exista uma força apontando para o centro. A força que vai apontar para o centro aqui vai ser a força de tração. Pessoal, e aí, pelo fato de termos um movimento circular, é necessário que essa tração venha a ser maior do que esse peso. Porque se a tração for igual ao peso, não há uma força apontando para o centro. Essa daí seria a situação de repouso. Então, ó, atenção! Se você tiver uma bolinha presa a um fio com velocidade igual a zero, o peso e a tração que atuam nessa bolinha são iguais. Eles se anulam e assim ela permanece em repouso. Agora, se a sua bolinha não está em repouso, se ela está descrevendo um movimento circular, é necessário que o peso e a tração venham a ser diferentes. E nesse caso, o valor da tração acaba sendo maior do que o valor do peso, pois assim a força vai apontar para o centro. Se fosse o caso do peso ser maior que a tração, aí o movimento não seria circular com essa curva aqui para cima, seria algo do tipo a curva está acontecendo aqui para baixo. Mas a nossa ideia, nem isso de fato rolaria, certo? A nossa ideia aqui então é enxergarmos o seguinte, que nessa situação a força centrípeta não é uma única força. Então, repare, não é que a tração é a força centrípeta. A diferença entre a tração e o peso é que culminam na minha força centrípeta. Então, a força resultante centrípeta nesse caso, ou seja, a força que aponta para o centro, vai ser a diferença entre tração e peso, ok? Então, numa situação de pêndulo simples, no ponto mais baixo da trajetória, tração voltada para cima, peso voltado para baixo, com tração maior que peso, e a diferença entre eles dá a sua força resultante centrípeta. Terceiro exemplo. Exemplo de número 3, depressão. Imagine o seguinte, nós temos uma estrada e de repente essa estrada apresenta um buraco, vamos falar assim, essa curva aqui. E essa curva, digamos que tem aí um formato de uma circunferência ou uma semicircunferência quase que perfeita, ok? Quando esse carrinho está passando aqui pelo ponto mais baixo da curva, quais forças atuam sobre ele? Então a gente sabe que o carrinho sofre a ação de uma força-peso, além de uma força normal. Moçada, nesse caso aqui, assim como ocorreu ali no pêndulo simples, o que a gente percebe? Tem uma força para baixo e uma força para cima. Essas forças são iguais? Ainda não. Essas forças seriam iguais se essa trajetória, por exemplo, fosse retilínea. Mas o fato de ser uma trajetória curvilínea, ela só pode acontecer porque a normal e que aponta para o centro da nossa suposta circunferência que está aqui, ela vem a ser maior que o peso. Então, mais uma vez, normal maior que peso. E assim, a gente acaba dizendo que a diferença entre a força normal e a força peso vão acabar resultando na sua força resultante centrípeta. Eu vou aproveitar aqui e já trabalhar com o exemplo 4, assim a gente consegue fazer um comparativo bem fácil das duas. E no exemplo 4, o contrário da depressão para nós aqui vai ser uma lombada. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a nossa curva. Então agora imagine o seguinte, aquele nosso carrinho está ali, ó, com velocidade constante passando por essa lombada. Quais forças atuam nele? Força, peso e força normal. Qual é a diferença nessa situação? Nessa situação a diferença é que a curva agora, a circunferência está se estabelecendo aqui para baixo. E quem aponta para o centro da circunferência agora é o peso. Então nesse caso, galera, o peso acaba se tornando maior do que a normal. Assim, a gente diz que para essa situação, peso menos a normal acabam resultando nas nossas força resultante centrípeta. Pessoal, então vamos lá, vamos tentar pegar uma situação prática, um exemplo aí do nosso dia a dia. Imagina você dentro desse carro, quando você passa muito rápido por uma lombada, por um buraco, é natural que a gente sinta que o nosso corpo ele é pressionado, ele é jogado para baixo no próprio chão assim do carro. Você sente sua bunda pregando no chão, desculpa aí o termo, mas a ideia é bem essa.
Em contrapartida, quando você está passando por um morrinho, por uma lombada, às vezes até uma sensação de frio na barriga acontece. Por quê? Porque o valor dessa normal diminui bastante, a normal fica menor do que o peso quando você passa ali em cima. Isso acontece justamente porque esse trecho e esse trecho são trechos de movimento circular. Então aqui, a força normal menos a peso gera uma resultante centrípeta. Já aqui, peso menos normal iguais a força resultante centrípeta. Beleza? Então, terceiro e quarto exemplos, depressão e lombada. Vamos fazer aquela mágica de zerar aqui e aparecer mais um exemplo. Quinto exemplo, uma situação de curva, pessoal. Como é que um carro consegue realizar uma curva? Então, acho que está dando para entender, né? Aqui está na perspectiva, tá? Imagine o seguinte, que nós temos uma curva de um raio R, bem grande aqui assim, ó. Certo? Então aqui teria o centro da curva e aqui está a curva acontecendo. Esse carrinho, quais forças atuam sobre ele e qual é a força que acaba sendo a responsável por gerar essa curva? Então, a gente sabe que num carrinho aqui, por exemplo, nós temos a força peso e a força normal. E nesse caso em especial, nenhuma das duas aponta na direção da curva. Assim sendo, a gente acaba meio que, travados na situação. A gente fica só com peso e normal. Portanto, as duas não correspondem à força que aponta para o centro. Quem é que permite que o carrinho realize curva? Porque, afinal de contas, se ele está vindo nessa direção, eu preciso de uma força apontando para o centro da curva para poder fazer a curva acontecer. A força responsável por realizar a curva de um carrinho é a força de atrito, moçada. A força de atrito acaba apontando para o centro da trajetória e permitindo que esse carrinho, então, execute essa curva. Esse é o caso, então, onde a gente diz que a força de atrito é igual à força resultante centrípeta. Bom, então nós vimos 5 situações aonde a força resultante fez com que o corpo descrevesse uma trajetória, ou seja, a força resultante teve o papel de uma força resultante centrípeta. Mas afinal de contas, como é que se calcula uma força centrípeta? Bom, a gente sabe que para se determinar uma força resultante, segundo Newton, usávamos a equação de massa vezes aceleração. A partir de agora não é uma resultante qualquer, é uma força resultante centrípeta. Então vamos utilizar massa vezes uma aceleração centrípeta. A partir desse momento, então, pessoal, a nossa força resultante muda um pouquinho de figura. Mas quem é a aceleração centrípeta? Bom, lá na cinemática do movimento circular, vocês vão ver que a aceleração centrípeta é uma aceleração, mas que é responsável, o que aponta para o centro, e que ela pode ser calculada a partir de duas relações matemáticas. Uma delas é velocidade ao quadrado dividido por raio, e a outra, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então a ideia é a seguinte, o movimento circular, ele pode ser descrito tanto da forma linear quanto da forma angular. Então quando a gente possui o valor dessa velocidade tangencial aqui, ó, nessa partícula, a gente sabe e consegue calcular a aceleração centrípeta dela. Ou então, nós vamos conhecer a aceleração angular da partícula e assim vamos conseguir também determinar a aceleração centrípeta dela. Moçada, a partir daqui, a gente precisa começar a aplicar então essa equação juntamente com aquelas ideias de identificação. Então, bora resolver o exercício. Galera, nesse momento vou pedir para você parar um pouquinho o vídeo, pega a sua apostila, abre na página 645, assim a gente pode resolver os exercícios 2 e 3, ok? Bom, tá com ela aí na sua mão? Vamos lá. Eu vou resolver contigo esses 2 exercícios e os demais a gente vai fazer na nossa live daqui a pouquinho, fechou? Então, exercício de número 2. Vamos ler o enunciado juntos e depois a gente vai para a resolução. 3 corpos de massa iguais a M estão presos pelos fios 1, 2 e 3, que têm comprimentos iguais a L. O fio 1 está preso no ponto O, e o conjunto descreve uma circunferência num plano horizontal com velocidade angular constante ômega. Determine a tração no fio. Conforme enunciado do exercício, existe aqui um movimento circular. Então, se cada uma dessas bolinhas executa um movimento circular, a gente precisa identificar quem são as forças responsáveis por esse movimento circular. Começamos então aqui, ó, pela última bolinha, pela bolinha 3. Galera, o fato de ter um fio aqui nos leva àquela nossa primeira situação do exemplo, força no fio. Então eu tenho uma tração
que eu vou chamar aqui de tração 3, pois é a bolinha 3, do fio. Certo? Bom, mas a bolinha 2 também está presa a esse fio. Então eu sei que existe a tração 3 agindo sobre ela. Porque a gente tem então paração e reação. Mas a bolinha 2, ela também tem uma força que acaba sendo responsável por puxar ela para o centro. Que seria aqui uma tração T2. E essa T2 age sobre a bolinha 1, ação e reação. T2 aqui na bolinha 1. E por fim, na bolinha 1, uma força puxando ela para o centro, T1. E moçada, a mesma lógica da dinâmica vai acontecer a partir de agora. Se a gente olhar para cada uma dessas bolinhas, é possível montar um sisteminha, marcando as forças resultantes em 1, em 2, em 3. Então olha lá, ó. Se eu começasse aqui, ó, na bolinha 3, quem é a força resultante? T3. Então T3 é a sua força resultante do tipo centrípeta. Na bolinha 2, quem é a força resultante? Na bolinha 2 eu tenho T2 e T3. E agora? Elas são opostas. Então eu tenho que fazer uma menos a outra. Mas é quem menos quem? Então, pelo fato de ser uma situação de força centrípeta, é sempre a força que aponta para o centro, menos a que aponta ao contrário. Então eu vou colocar aqui T2 menos T3. E isso vai ser a nossa força resultante centrípeta. E aqui na bolinha 1, a mesma lógica. É a força que aponta para o centro, T1, menos a força ao contrário, T2. Isso é igual à força resultante centrípeta. Ok? Moçada, assim a gente pode aqui expandir a equação. E aí esse sisteminha acabaria armando da seguinte maneira, né? Se eu colocar aqui em 1, que é T1 menos T2 igual à força resultante centrípeta, vamos lembrar? O que é uma força resultante centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta. Mas quem é a aceleração centrípeta? Nesse nosso caso, a aceleração centrípeta ela pode ser calculada pela expressão ômega ao quadrado vezes R, certo? Ah, não pode ser V quadrado sobre R? Até poderia, mas é que ele não deu o valor do V quadrado. Então a gente fica com ômega ao quadrado vezes R, ok? Então, galera, trocando aqui. A bolinha 1 tem massa m, vezes a velocidade angular, que é ômega, vezes o raio. Quanto que é o raio da bolinha 1? É um Lzinho, então vezes L. Na bolinha 2, a lógica é a mesma. Eu vou fazer T2 menos T3 igual a m vezes ômega ao quadrado vezes o raio da 2. Só que agora cuidado com o raio da bolinha 2. Perceba que não é mais L, aqui vão ser 2 L's. E na bolinha 3, a gente vai colocar T3 como sendo m vezes ômega ao quadrado vezes o raio. O raio da bolinha 3 corresponderiam a 3L. Então, moçada, o exercício que tive para você, para determinar a tração no fio 1, no fio 2 e no fio 3. Vamos a elas. Então, acho que eu vou começar aqui, né? Pela tração 3, ela já está pronta, então, quem é T3? T3 é 3m ômega ao quadrado vezes L. Essa já seria uma das respostas. Quem viria a ser T2? Bom, eu sei que T2 menos T3, isso dá 2m ômega ao quadrado L. Se eu passar do T3 para lá somando, eu vou ficar com T2 igual a 2m ômega ao quadrado L mais 3m ômega ao quadrado L. E aí então T2 vai ficar 5m ômega ao quadrado L. E por fim, lá em cima, se eu sei que T1 menos T2 é igual a m ômega ao quadrado vezes L, se eu passar o T2 para lá somando, o T1 vai ficar o m ômega ao quadrado L mais 5m ômega ao quadrado L. Total de 6m ômega ao quadrado vezes L. Senhoras e senhores, T1, T2 e T3. Fechou? Vamos embora para o próximo. Questão 3. Considere que, numa montanha-russa de parque de diversões, os carrinhos de brinquedo de massa total m
passem pelo ponto mais alto do loop de tal forma que a intensidade da reação normal nesse instante seja nula. Adotando o raio do loop como R e G como aceleração local, podemos afirmar que o valor da velocidade e da aceleração centrípeta nesse carrinho na situação considerada valem respectivamente. Então, conforme a gente viu no enunciado, o que ele quer saber é qual é o valor da aceleração e da velocidade no ponto mais alto desse loop, quando nessa situação o carrinho estiver com uma normal nula nesse ponto. Moçada, essa abordagem é uma abordagem muito comum, é uma abordagem que muitas vezes aparece no exercício como sendo o globo da morte, certo? Então, como é que funciona? Quando você tem um carrinho descrevendo um movimento circular dentro de um globo da morte, uma moto lá naquele exemplo, ou mesmo aqui no loop de uma montanha-russa, a gente sabe que se esse carrinho for muito devagar aqui dentro desse loop da montanha, corre-se o risco dele despencar, dele cair realmente, certo? Então, se eu for devagarzinho, eu subo para aqui. Se eu acelerar mais um pouco, se eu acelerar mais um pouco, mas se eu estiver muito lento, eu despenco. E esse não é o caso. É o caso onde o cara vai conseguir completar esse loop. Então, imagine o seguinte, imagine que nós estamos numa situação onde a minha velocidade é suficiente para dar a volta. Se ela for suficiente, mas for a menor velocidade possível, ou seja, o mínimo de velocidade, o que acontece? O carrinho vem aqui, aí no ponto mais alto ele ameaça descolar para despencar. Mas como ele já está em movimento, por inércia ele continua em movimento e completa o loop. Então, em tese, toda vez que o carrinho estiver lá em cima, duas forças vão atuar sobre ele. A força peso para baixo e a força normal também para baixo. E aí as duas apontando para baixo, então a força peso mais a força normal, acabam resultando na força resultante centrípeta. Mas esse é um caso onde o próprio exercício disse que a força normal tende a zero. Ele poderia ter feito essa mesma análise, só que ao invés de dizer que a normal tende a zero, falando que a velocidade que o carrinho tem é a mínima para que ele consiga completar. Então se ele falar isso, você também vai considerar normal igual a zero. Assim, a gente vai poder calcular o que ele pediu, no caso a aceleração e a velocidade. Então o peso acaba sendo igual à força resultante centrípeta. Peso, massa vezes gravidade. Força resultante centrípeta. Nesse caso agora, mv², massa vezes aceleração centrípeta. Então se a gente cancelar massa e massa, pronto, achamos a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, que a aceleração centrípeta vai valer g. Mas ele quer a velocidade. Então agora o que é mesmo aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta pode ser trocado por v² sobre raio. Então isso é igual ao g. Se nós passarmos o raio multiplicando e tirarmos a raiz, o v vai ficar raiz quadrada de rg. Então galera, temos o valor da velocidade e o valor da aceleração centrípeta. Beleza? E assim a gente encerra a nossa pré-aula. Eu gostaria agora que você aí tentasse resolver então o exercício 1, o exercício 4 e os outros exercícios do próprio livro que ficaram. E daqui a pouquinho na live a gente vai fazer a correção deles, vocês vão poder tirar dúvidas e possíveis discussões. Gente, peço desculpas aí pelo áudio, por algum errinho de edição, mas acredito que deu para acompanhar ou que vai dar para acompanhar. Qualquer coisa, tire sua dúvida na live. E se possível, tenta acessar a live uns 5 minutinhos antes do horário programado. Assim, aí eu entro e aí a gente já inicia a nossa discussão. Beleza? Um beijo, até daqui a pouco.